Bem, hoje eu gostaria de lembrar, posso assim dizer, uma das matérias mais gloriosas que o Senhor Jesus nos tem dado nesse ministério, coisa que Ele nos deu quando sequer eu sabia que essas coisas existiriam. Simbologias e tipificações. O que vem a ser isso? Jesus contou, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Mas eu te pergunto, Jesus estava falando de joio? Não. Estava falando de trigo? Não. Estava falando de colheita? Não. Estava falando de plantação? Não. Então fica provado que Jesus usa uma coisa para falar de outra. Está provado isso, irmão? Eu preciso entender se na sua cabeça isso está provado. Jesus falou assim: o reino dos céus é semelhante a um homem colecionador de pedras preciosas. E ele foi e encontrou uma pedra preciosa. Ele vendeu todas as que ele tinha, comprou aquele campo por causa daquela pedra preciosa. Eu te pergunto, Jesus está falando de pedra preciosa? Está falando de campo? Interessa para o Senhor Jesus esse assunto das riquezas da terra? Não interessa. Ele está usando uma forma de linguagem para falar de outras coisas. Nós precisamos entender isto. Isto é realmente fundamental. E hoje, quando nós falamos a parábola do tesouro perdido, nós temos em memória qual é o assunto. São maneiras que o Senhor criou para usar uma situação e falar de outra. Jesus falou assim: não lançai pérolas aos porcos. Mas ninguém nunca lançou nenhuma pérola para porco. Então essa pérola tem um significado, esses porcos têm outro significado, o lançar tem outro significado. Aí ele diz assim: para que eles não se voltem e pisando despedacem. Tudo isso tem um significado. Então está provado que o Senhor Jesus, ele usa uma linguagem para falar de outra coisa, uma situação para falar de outra. Por exemplo, isso que nós estamos falando está dentro do campo que nós conhecemos como simbologia. Quando o assunto, aí simbologia quer dizer, o Senhor está usando coisas, matérias, coisas inanimadas, etc. Enfim, um campo diferente do que seria o próprio homem, ou a vida em si do homem. Mas quando nós falamos de tipificações, também estamos falando de simbologias. Só que tipificações, nós, teologicamente, biblicamente, direcionamos mais esta palavra a homens. Por exemplo, Moisés. Moisés seria a simbologia, mas só que nós usamos, quando se trata de ser humano, dizemos que foi a tipificação. Então Moisés foi a tipificação de quem? Do próprio Jesus Cristo. Vamos usar aqui José. José foi a própria tipificação de Jesus Cristo. Davi, o seu reinado, o reinado de Davi, que começou com guerras e terminou em paz. Assim foi o reinado de Davi. Começou em guerra e terminou em paz. Então, o reinado de Davi também tipifica o reinado messiânico de Jesus Cristo. Tanto que a Bíblia está repleta de expressões: Jesus, filho de Davi.
Então aí nós estamos diante de tipificações. Uma situação envolvendo a vida de um determinado homem que vai tipificar alguma coisa espiritual. Por exemplo, nós temos Elias. Elias é tipificação de alguma coisa. Nós temos Josué, o sucessor de Moisés, que é tipificação de alguma coisa. E assim nós vemos, inclusive na nossa apostila, né? Nós vamos nos deparar justamente com essa situação, em que, na apostila antiga, né, que nós temos, está lá essas situações bem exemplificadas, quer dizer, não tão bem exemplificadas, só uma pincelada para que você possa entender a existência daquilo. E à medida que você for caminhando em simbologias e tipificações, você vai começar a atingir o seu conhecimento tremendo de uma série de coisas. E hoje, eu gostaria de vermos aqui nessa hora um personagem da Bíblia que nós chamamos ele de o tipo perfeito de Cristo. Quem é ele? Quem é ele? José. José, teologicamente, quando estudamos a vida de José, nós dizemos que ele é o tipo perfeito de Cristo. Por quê? Se nós examinarmos a vida de Davi, nós vamos ver que Davi cometeu um adultério, cometeu o homicídio, e nós não podemos achar que isso foi tão perfeito com relação à divindade. Se nós examinarmos a vida de Moisés, nós vamos achar erro. Moisés, ordena a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha. Tem erro. E se nós examinarmos a vida de vários homens que tipificam Cristo, nós sempre achamos ali alguma falha na vida deles. José é chamado de o tipo perfeito de Cristo, porque teologicamente todos os passos do que acontece na vida de José estão bem padronizados com tudo aquilo que viria a acontecer com Cristo nesta terra, desde o seu nascimento da Virgem Maria até o seu retorno ao milênio. Tudo está detalhadamente demonstrado dentro da vida de José. Você vai achar uma falhazinha lá na vida de José? Vai. Muitos não acharam, mas eu achei. Só para provar que todos nós, seres humanos, temos uma falha. Porém, essa falha não revela em José um desvio de conduta, desvio de caráter, uma queda abrupta, né? Qual é a falha na vida de José? Quando ele está lá no poço, que ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e diz que um vai morrer e o outro vai ser restaurado. Quando vão lá para restaurar o copeiro, né? Quando vão para restaurar o copeiro, José fala para ele: você, lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. E o homem não deu a mínima para ele. Então, essa é a pequenina falha que eu vejo na vida de José, em que ele se dirige a um homem e pede para que faça menção dele diante de outro homem. Essa é uma pequena falha. Mas essa falha ainda não descaracteriza José como o tipo perfeito. Perfeito de quê? De Cristo. Por quê? Porque o julgamento nesses passos são coisas muito maiores. Por exemplo, Moisés foi descaracterizado. Por quê? Porque Moisés tinha uma ordem direta. É uma coisa muito séria quando você tem uma ordem direta. Por que Saul se deu tão mal como se deu? Porque tinha uma ordem direta. Então, ter uma ordem direta, irmão, tem um peso, mas tem um peso tão terrível, que eu vou só para abrir um parênteses para exemplificar para você uma coisa. Eu me torno inimigo ferrenho de uma pessoa
se ela tentar dar opinião aqui dentro da igreja. Porque aqui dentro eu tenho ordem direta. Eu baixo o nível ao mais profundo que você possa imaginar. Eu me transformo, a minha voz muda. Eu fervo, meu sangue ferve. Se alguém vier dar opinião aqui dentro desse ministério. Ah, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Eu vou logo cortando, irmão. Eu estou aqui há tantos anos, até hoje não pedi opinião de ninguém. Mas eu corto isso com o pior foice que eu encontrar pelo caminho. Se estiver insatisfeito, que vaze, que suma. Opinião aqui dentro só tem uma, a de Jesus. Nem eu dou opinião para ele. Então não admito. Então o que acontece? Esse é um contexto, esse é um assunto que quando se trata das coisas espirituais, elas, quando você recebe uma ordem direta, essas coisas, elas têm que ser cumpridas exatamente do jeitinho que você recebeu a ordem. Por exemplo, essa semana eu conversava com alguém, e alguém dizia assim, não, fulano vê as suas pregações, sempre ouve, mas disse que não gosta do jeito que você fala, que você podia usar palavras mais educadas. Eu digo assim, não podia nada. Palavras mais educadas eu tenho de sobra, mas as que Jesus me mandou usar são essas mesmas. Pilantra, sem vergonha, cafajeste, safado, engravatado atrás do púlpito. São essas que ele me deu, são essas que o mundo vai ouvir. Entende, irmão? E tem mais. Eu não pedi para ninguém ouvir nada dos meus trabalhos. Quem não quiser ouvir, simplesmente não ponha no DVD, não acesse a internet. Eu não estou pedindo para ninguém ouvir nada. Quando o assunto é a igreja, quando o assunto é ordem direta, irmão. E Moisés recebeu uma ordem direta. Saul recebeu uma ordem direta. Enfim. Então, voltando aqui para o nosso amigo José, o que nós vemos com esse homem? Tem algumas coisas que eu vou mencionar aqui. Nós vemos que José foi uma pessoa que foi invejada pelos irmãos. Jesus foi invejado. Em Atos chega ao ponto de dizer que por inveja os sacerdotes o entregaram para a morte. E isso é enfatizado na Bíblia, pelo menos que eu me recordo, 2 vezes, em que Cristo foi entregue por inveja. E qual era a inveja dos irmãos de José? O pai fez para ele uma túnica de várias cores. O que significava aquela túnica de várias cores? Cada cor representa o quê? Quem sabe? Cada cor representa um ministério. Como era o nome do pai de José? Jacó. O que ele estava compreendendo na vida de José? Que aquele homem Deus teria na vida daquele homem uma multiforme operação. Jesus não tem também um multiministério? Jesus não é rei, não é profeta, não é sacerdote, Jesus não cura, não expulsa demônio, as vestes dele faz milagre. O que causou inveja nos sacerdotes? Nem a oração dele já não era mais ouvida. Tinha um monte de gente endemoniada na cidade, eles não podiam fazer absolutamente nada. Aí vem mestre, o outro ressuscita, o demônio é expulso, coisas... O que isso aguçou naquela liderança? Inveja. Então aqui está dizendo a respeito da vida de José, que também foi por inveja que ele foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido por preço de escravos. Aquelas moedas de prata que José, depois de estar no buraco, eles o vendem para uma caravana de ismaelitas que ia em direção ao Egito. Aquelas moedas eram o preço de um escravo. Jesus, quando foi traído, também aquelas moedas que Jesus foi vendido, aquela quantidade de moedas de prata, quantas eram? 30 moedas de prata. Na época de José eram 20. Na época de Jesus eram 30. Também representava o preço de um escravo. Traído pelos próprios irmãos. Ou seja, José traído pela própria família. Uma coisa que
complicado até de entender a que ponto pode se chegar. Mas, e Jesus? Traído também. Tanto por Judas, que está ali como uma família, um membro da família íntimo, como por todos os judeus. Então, vê como as coisas vão se cumprindo. Entregue nas mãos de um povo estranho. José foi entregue na mão dos ismaelitas e foi parar no Egito. E Jesus foi entregue nas mãos dos romanos. Não foram os irmãos de José que deram a sentença final sobre ele, como não foram os judeus que deram a sentença final sobre Cristo. José é entregue aos ismaelitas, gentios, sem lei de Deus. Jesus entregue aos romanos, gentios, sem lei de Deus. Revelou-se segunda vez para livrar e perdoar. O que aconteceu com José? Quando eles estavam na angústia, na ânsia de morte, não temos mais nada. Ouvi dizer que no Egito tem comida. Quem é que está governando no Egito? José. Era a hora de José de chegar e dizer assim, como é que é? Prende esses camaradas aí, deixa eles mofar na cadeia. Mas por quê? Por quê? Porque eu sou José. Não, mas ele se revela e apresenta o quê? Perdão. Depois de um clamor, eles estão na ânsia da fome, eles estão para morrer. Não, precisa entender isso, irmão. Não tinha mais nenhum recurso. Não tinha mais nada de comida. O que restava ainda sobre a terra, naquele período de fome de 7 anos, só restava água para beber. Não tinha mais comida, os grãos, colheita, a terra cessou de produzir tudo. Não tinha mais nada que comer, mais absolutamente nada. A ânsia deles agora é pela morte. Ou vai para o Egito comprar comida, que era o único lugar que tinha, que Deus havia colocado tudo na mão de José, ou morreria de fome. Você está pensando que quando chegasse no Egito, ia ser atendido facilmente? Para ser atendido na fila que tinha na porta do Egito, meu irmão, tinha que ficar dias lá. A gente chega aí, olha num filme, né? Ele chegando e sendo atendido. Conversa, irmão. Ficaram dias numa fila imensa até chegar a vez deles de ser atendido. Era todo mundo que queria sobreviver, tinha que ir para o Egito. Tinha uma fila, tudo que era gente das nações em volta, estava todo mundo indo para o Egito. Foram 7 anos, 7 anos nos quais José construiu celeiros imensos e abarrotou o Egito de suprimento. Para quê? Para sustentar o mundo naquela época. Quem quisesse comer, tinha que ir para o Egito. Né? Então, uma coisa extrema, uma fome fora do comum realmente sobre a terra. E ele se revela pela segunda vez aos seus irmãos e traz perdão, e salvação, e livramento. Aí eu digo, opa, isso ainda não aconteceu com Jesus. Então eu sei que vai chegar uma hora em que um determinado povo vai estar em angústia, vai estar em aflição, nas ânsias da morte, com uma suposta fome, e será nessa hora que Cristo se manifestará. Ele é o tipo perfeito, tudo vai se cumprindo, só falta se cumprir na equiparação da vida José e Jesus. A única coisa que falta se cumprir é agora quando for implantado o milênio dali para frente. O resto para trás, Jesus e José, já foi tudo cumprido. Então, o que a Bíblia está me dizendo? A Bíblia está me ensinando o que vai acontecer no futuro. Eu sei o futuro. Por quê? Porque está escrito. Não sei por ser onisciente, não sei por ser vidente, não sei por ser profeta. Não, eu sei, sabe por quê? Porque está escrito. Eu sei do futuro, porque está escrito. O que João Batista pregou? Olha, após mim
venha após mim, logo depois de mim, virá um que é maior do que eu não sou digno nem de me abaixar para desatar, de correr das suas alparcas. Como que ele sabia disso? Ele sabia disso porque ele era profeta? Ele sabia disso porque ele era vidente? Não, ele sabia disso porque estava escrito. Está lá escrito. Quem é você? Eu sou o enunciado do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Opa, se eu estou aqui preparando o caminho do Senhor, ele vem após mim. Eu estou dizendo isso. Ele não sabia por ser um profeta, por ter recebido uma nova revelação. Ele sabia por ser alguém que conhecia a palavra. Ele sabia porque já estava escrito. De alguma maneira, nós sempre teremos que caminhar na base da palavra. Sempre. Recebemos revelações até extrabíblicas? Recebemos sim, porque existem situações hoje na sociedade que são extrabíblicas em termos, e em termos nós recebemos revelações extrabíblicas. Mas a base de tudo está aqui, na palavra. E João Batista está falando daquilo que ele sabe. Eu sou o enunciado do profeta Isaías. Para ele dizer que ele é o enunciado do profeta Isaías, ele tem que conhecer o profeta Isaías. O que está escrito lá. Senão ele não diria, não, eu sou um profeta levantado por Deus e estou pregando essas revelações aí. Não, eu sou o seguinte, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu fui enviado adiante dele, ele vem logo aí, após a mim, ele vem. Por quê? Está escrito. Agora, aí varia do crédito que cada um dá ao que está escrito. O crédito que cada um dá, meu irmão, é o que move as nossas vidas. Eu conheci muitos jovens que diziam, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, claro que é, mas até o próximo domingo, tá, que eu tenho uma pelada marcada ali. O outro dia, não, a Bíblia é a palavra de Deus, claro que é. Ó, depois a gente se fala que eu tenho um encontro marcado, tem um vôlei ali na rua, pô, não gosto de perder esse vôlei de jeito nenhum. Até o próximo domingo. Aí o outro, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, pô, peraí, eu tenho que levar meu filho ali no futebol? Depois a gente se fala. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não. Eu dizia, a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim não tem futebol, não tem voleibol, não tem windsurf, não tem ping-pong, não tem nada. Eu quero morrer por Cristo. Eu quero entender essa palavra que é a palavra de Deus. A diferença é essa. A diferença é simplesmente essa. O pão está diante de cada um de nós. Agora, se cada um vai comer ou vai desprezar, a diferença é essa. Ainda mais um item. Provou o seu povo até lhes descobrir o coração. Então, tem dois itens que eu gostaria de frisar, que foi a revelação de Jesus pela segunda vez e essa prova. Provou o seu povo até que o seu coração fosse descoberto. E nesse último item, o que aconteceu com os irmãos de José? José começou a conversar com eles, certamente Deus está no negócio, e disse, vocês têm mais um irmão, tal, aquilo que a gente vê aí no filme, aquele filme belíssimo, né? Filme José, eu considero, caramba, aquele filme que nós temos, aquela versão que nós temos, inclusive aí na nossa sala, eu considero um filme realmente fenomenal, uma obra-prima, uma coisa gloriosíssima aquele filme. E aí, pena que ele é 3 horas, eu não posso assistir todo dia, mas eu já assisti aquele filme não sei quantas vezes, irmão, que coisa maravilhosa. Também aquele de Jeremias, Moisés tirando o povo do Egito, superproduções, coisa realmente fenomenal. Então, o que acontece? Que prova foi essa? José primeiro diz assim, vocês são espiões, vocês vieram aqui espionar a terra do Egito. Não, nós não somos espiões. Não, então um de vocês vai ficar aqui como prisioneiro, o resto volta, e quando vocês voltar, vocês têm que trazer o irmão mais novo de vocês. Eu quero ver o irmão mais novo de vocês. Isso aí tem outras simbologias, mas nós vamos deixar esse irmão mais novo
para quando a graça for maior para o nosso entendimento. Deixa esse irmão mais novo quieto. Então, provou. Aí eles foram, quando a comida está se tornando escassa de novo, nós temos que voltar no Egito. Mas se nós não levarmos o nosso irmão mais novo, aquele homem não vai nem olhar na nossa cara. E o pai não, o irmão mais novo não vai. Ele não vai, eu já perdi José, não vou perder esse. E, enfim, toda aquela história, até que eles se convencem e vão lá. E ele de novo prova eles, vai instigando, vai apertando com eles, apertando, até que eles dizem, não, deixa o nosso irmão mais novo voltar, porque senão nosso pai não vai suportar, ele vai morrer. Aí um se oferece, eu fico como escravo no lugar desse irmão mais novo, que José mandou colocar uma taça dentro dos grãos dele lá, para dizer que ele tinha roubado, e disse, não, esse aqui vai ficar como escravo. E ele falou, não, não pode, de jeito nenhum. Aí um se ofereceu para ficar como escravo no lugar do outro. Aí José no filme diz assim, ué, agora então vocês estão dispostos a virar escravo e dar a vida por esse irmão? Por que vocês não fizeram assim com o outro? E eles olharam, que outro? Aquele que vocês venderam, aquele que vocês traíram. Aí ele diz, eu sou José. E eles temem, eles dizem, não temam. Deus não me colocou aqui para destruir vocês, me colocou aqui para preservar vocês. Mas essa angústia, essa aflição desse momento que eles passam, vai morrer, vai virar escravo, essa situação toda terrível, isso aí é símbolo exatamente daquele final de tempo que antecede a manifestação de Jesus Cristo para os judeus, como diz Zacarias capítulo 14, que eles vão estar em profunda angústia e aflição. É ali 12, 13, 14, vai indo ali, angústia e aflição, até que vão reconhecer, e o coração deles vai ser descoberto. O que é esse coração ser descoberto? É passarem a viver uma realidade, é esboçarem uma realidade, tirarem todas as máscaras e o véu de cima da sua personalidade. Não, nosso pai não pode mais sofrer essa angústia. Eu vou ficar aqui, disse um deles, né? Eu vou ficar aqui como escravo, mas deixa ele voltar para o nosso pai, que ele já está velho, ele não vai suportar. Então, descobriu o seu coração, eu vou ficar como escravo. Ele passou a viver uma transparência. E essa transparência desse coração dos judeus, que vai fazê-los clamar e fazer com que Cristo se manifeste, irmão, aí tem um grande mistério. E aí é a nossa missão, quando Deus nos der para fazermos o vídeo dos judeus. Essa informação preciosa que nós vamos deixar para os judeus, em que eles vão ter que clamar, sabe quem? Yehoshua, Hamashirra, Jesus, o Messias. Enquanto eles não abrirem o seu coração e reconhecer que o Messias, na verdade, foi o da igreja que foi arrebatada, enquanto essa transparência não surgir no coração deles, eles vão continuar sendo massacrados, oprimidos. Quanto mais tempo levar para que eles clamem, mais eles vão ser oprimidos e mais vidas vão caindo da espada. Quando eles chegarem à realidade de que devem clamar, irmão, só vai estar restando um pouquinho de judeu dentro de Jerusalém, porque eles vão ser duros e obstinados até chegar a esse ponto de clamar. E aí, Oséias 5,15, como nós já falamos por aqui, Oséias 5,15 diz que irei e me voltarei para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados. Quando eles estiverem angustiados de madrugada, que antecede ao raiar do novo dia, que é a manifestação de Cristo, eles me buscarão. Então, quer dizer, Jesus veio, voltou-se para o seu lugar e vai esperar até que eles se reconheçam
culpado está aqui, até que o coração deles volte a ser transparente, até que eles reconheçam a culpa deles e digam, verdadeiramente, aquele Jesus é o que nos resta. O Jesus da igreja que sumiu, o Jesus da igreja que foi arrebatada, o Jesus daquele vídeo chamado A Restauração de Israel, aquele Jesus, e nós temos que clamar aqueles. E quando a nação se comover, o que restar da nação se comover e começar a gritar, Jesus dos crentes, Jesus dos cristãos, aí o monte vai fumegar. Mas enquanto o coração deles não abrir, eles vão sendo massacrados, pisados, caindo a espada. Porque a Bíblia diz, o mundo estará contra eles. Irmão, ninguém resiste ao mundo. Ninguém resiste aos exércitos do mundo. Ninguém resiste. É impossível. Uma naçãozinha como Israel, sem a intervenção divina, sobreviver. Como? Sobreviver contra a Rússia. Sobreviver contra Estados Unidos, sobreviver contra os muçulmanos, as nações muçulmanas. Impossível. Já seria impossível eles estarem vivos hoje. Já seria impossível Israel sobreviver hoje. Já era para Israel ter sido riscado do mapa há muito tempo. Quando Hitler se levantou, sobraram no mundo apenas quantos milhões de judeus? Me fugiu o número agora. Mas sobrou uma ninharia de judeus. No mundo inteiro de judeus sobrou uma ninharia. E eles hoje já são de novo uma nação populosa. Porque é a obra de Deus sustentando o seu nome que está sobre eles. Mas aqui haverá a última chance para eles. E a Bíblia já diz que a aflição deles, a angústia deles vai ser tanta que não vai ter jeito. Eles vão clamar ao Jesus dos crentes. E eu já falei. Não vai clamar um Jesus das Assembleias de Deus, mas de jeito nenhum. Nem o Jesus Batista, eles não vão clamar isso. Eles vão clamar o Jesus da igreja que foi arrebatada. Ou seja, o Jesus da voz da restauração. Porque esse será a única referência de Deus até então para a humanidade, será exclusivamente o Jesus da restauração deste povo que foi arrebatado. Não haverá outra referência sobre Deus na terra, a não ser a voz da restauração. Aguarde só mais alguns anos. Dentro de mais alguns anos, meu irmão, quando alguém chegar para você e dizer assim, eu sou crente, você vai dizer assim, de qual igreja? E a pessoa vai ter vergonha de dizer para você de qual igreja ela é, se ela não puder dizer, sou da geração Jesus Cristo. Ela vai ter vergonha, tem mais. Isso que eu estou dizendo para o futuro, eu mesmo já tenho visto isso. Que as pessoas chegam diante de mim, me ligou uma pessoa da Holanda, me ligou um cara dos Estados Unidos, já me ligou gente da Argentina e de tantos outros lugares. Ah, pastor, que eu estou com esse problema, aquele outro. Tá, irmão, de qual igreja você é? Não, eu sou de uma igreja evangélica aqui, porque Irmão, de qual igreja você é? Não, pastor, eu sou cristão de uma igreja não sei o que, Irmão, olha só, eu estou te perguntando a qual denominação você pertence. Ah, pastor, eu sou da Projeto de para Cristo. Irmão, então tu tem que procurar uma igreja. O camarada já está pulando. Quando ele fala o nome da igreja, ele fala cheio de medo. Por quê? Porque ele sabe que ele não está numa igreja. Ele não tem unção, não tem autoridade. Agora, quando um membro desse lugar diz, eu sou cristão, sou da geração Jesus Cristo. Você tem autoridade para dizer isso. Então você sabe a postura que nós temos pelo Evangelho. É viver e morrer por Cristo. Então, vai haver um momento em que os judeus vão clamar. Vão, claro que vão. Aliás, porque eu tenho tanta certeza que eles vão clamar. Porque está escrito que eles vão clamar. E neste clamor, eles clamarão pelo um Jesus, ou talvez no idioma deles, Yoshua, mas será um Jesus da restauração. Será um Jesus da igreja arrebatada. Não será um Jesus, entenda isso, não será um Jesus da igreja que ficou. Para que vai clamar aquele Jesus da igreja que ficou, se não está fazendo nada por eles?
Se eles estão aí sofrendo no massacre da grande tribulação, igualzinho os judeus. O que adianta clamar por Jesus das Assembleias de Deus, que está aí sendo massacrada, perseguida, trucidada, perdendo a vida a troco de nada? Não vai adiantar clamar por eles. O que vai adiantar clamar por um Jesus político, que para não negar, que para sobreviver à fachada da igreja, tiveram que negar a eficácia do poder de Deus? É isso que vai estar acontecendo. Nessa época, quem não foi arrebatado vai estar sendo massacrado. E os judeus vão entender o quê? Caramba, quem não está sendo massacrado agora no reinado mundial do anticristo? Só aqueles que escaparam pelo arrebatamento. Então não adianta clamar por esse Jesus desses aí que ficaram. Verdadeiramente, aí vem os nossos trabalhos. Aquele vídeo, aquela palavra, aquilo, nossos sites já são acessados lá de Jerusalém, de Tel Aviv, e de todos os arredores, até de nações muçulmanas, China, nosso site já é acessado de tudo quanto é canto. Quando eu fizer o vídeo dos judeus, irmão, esse vídeo de judeu vai dar uma polêmica, o que vai ter de delegado pensando que vai poder me encarar, o que vai ter de governador pensando que vai poder me dizer alguma coisa, e como eu quero que eles pensem, como eu oro, Deus, dá força para eles. Dá força para eles, para a gente sentar face a face, frente a frente. Tem tanta coisa entalada aqui para dizer na cara de cada governador, prefeito, presidente. Tem tanta coisa para dizer na cara dos deputados. Está aqui entalado, mas que tem fome e sede de justiça, um dia será farto. Amém, irmão? Então, não vai adiantar para o judeu clamar pelo Jesus das Assembleias. Está todo mundo aí, as Assembleias continuaram aí. Qual a denominação que foi extinta no arrebatamento? Geração Jesus Cristo. Ah, então é esse Jesus que é o nosso. É esse que é o Messias. É esse que tem poder de arrancar um povo da terra. Tem assembleia ainda pelo mundo? Está lotado de assembleia. Tem batista, tem metodista, tem presbiteriano. Esses não vão servir, só vai servir o Jesus do povo que desapareceu. O povo da voz da restauração. Alguém tem alguma pergunta esporadicamente para nós analisarmos? Pastor, na simbologia de João Batista com a restauração, João Batista ele teve que batizar Jesus. Ele até falou, que não era digno, mas Jesus falou que era necessário, para se cumprir a justiça. Então Deus disse que ele se identificasse com o ministério de João Batista de alguma forma. No caso, sendo batizado, como se fosse até, entre aspas, submisso àquele ministério ali, mas não era. E no caso da restauração agora com a volta de Cristo, seria essa tipificação de Jesus tendo que de alguma forma se identificar com João Batista, no caso da restauração agora, para o arrebatamento, teria a ver esse simbolismo também? Veja bem, o primeiro detalhe é o seguinte: Jesus foi submisso a João Batista? Sim ou não? Quem tem algo a me dizer? Jesus foi submisso a João Batista? Certamente, mais certo que o ar que respiramos, Jesus foi submisso a João Batista. Tanto que disse, não, tu tem que me batizar, a lei tem que ser cumprida, eu tenho que me submeter a você. Por que nós não entendemos assim, que é o maior que batiza o menor? Quem era maior? Enquanto a voz da restauração na dispensação da vida de João Batista estivesse existindo, o maior em todo o globo terrestre ali é João Batista. Mesmo que Jesus, o unigênito do Pai, estivesse diante dele, Jesus devia a obediência a João Batista, porque a dispensação é dele, a era é dele. Entende? Você sabe quando eu digo aqui, irmão, camarada, tem alguém pregando restauração aí, porque ele aprendeu comigo? Ele aprendeu lá no site? Ele ouviu as pregações da voz da restauração? Não, então ele não é restaurador. A dispensação é minha. A dispensação atual é minha. Eu comando ela. Enquanto durar
voz da restauração, enquanto durar a dispensação da restauração e eu estiver na terra, não adianta nada. Vai abrir igreja? Se eu der consentimento, tu abre, senão tu vai abrir uma birosca. Vou fazer um trabalho. Irmão, se eu disser faz, tu faz. Se tu não fizer, tu vai jogar pérola aos porcos. A dispensação é minha, eu comando essa dispensação. Não que Jesus falou comigo para fazer. Como é que Jesus falou contigo? Deixa de história, meu irmão. Esse Jesus que está falando contigo aí é o diabo. Porque há um entendimento em mim. A dispensação é minha. Eu sou a voz da restauração. E após mim virá ele, cujo qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Mas até aqui, quem comanda essa dispensação sou eu. João Batista é que está comandando a voz da restauração. Jesus veio, tinha que se sujeitar a ele, e a dispensação de João Batista vai passar e a de Cristo vai tomar lugar. Agora é diferente. Quando a de Cristo tomou lugar, aí agora quem comanda é Cristo. Entende? Na era da evangelização, o que aconteceu? Foram lançados pastores mundo afora. Era a era das missões. Jesus vocacionou milhares e milhares, milhões de pessoas para que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Ali existia sim uma cabeça em cada lugar. Agora, meu irmão, mudou a dispensação. Entende o que é mudar uma dispensação? E essa dispensação chamada restauração, ela traz essa característica de uma liderança. É necessário que haja nessa dispensação isso. Ou seja, alguém aprendeu restauração? Só se aprendeu comigo. Porque antes de mim não tinha ela na era da igreja. Aí o camarada chega, pastor, nós temos a tua visão. Meu irmão, ninguém tem a minha visão. Ninguém tem a minha visão. Como que tem a minha visão? Só vai poder ter essa visão da restauração se sentar com calma no banco, ouvir os seminários, ler a Bíblia, pagar o preço em oração. Que tenha visão. O camarada pensa que só porque eu prego meia dúzia de palavras chamando mercenário, ladrão, hipócrita, eu também concordo com isso, pastor. Pronto, nós temos a mesma visão. Caramba, a minha visão, ela está somando aí 26 anos de caminhada para que hoje eu pudesse estar falando o que falo. O camarada entra na igreja com 5 anos, pastor, nós temos a mesma visão. Puxa vida. Quer dizer que nós andamos pelos mesmos caminhos. Vimos as mesmas coisas. Fizemos as mesmas orações, tivemos as mesmas respostas, tivemos as mesmas experiências. Só tem a mesma visão, irmão, quem participa das mesmas coisas. Cada um tem a sua própria visão. E Deus não quer ninguém com a mesma visão, Deus quer mesmo com visões diferentes. Agora, tudo dentro dos projetos de Deus. Então Jesus foi sim submisso a João Batista. João Batista reconhece que aquele ali é superior a ele. Ele reconhece. Mas tu vem a mim para batizar? Eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus diz assim, não, mas convém cumprir toda lei. E o que a lei diz? A lei diz que eu sou sujeito a você, me batiza. Temos que cumprir a lei. E aí? Vê como as coisas acontecem? É assim que acontece. E por que muita gente cai? Porque isso é uma ideia louca. Não, peraí, como é que é? João Batista diante de Jesus e João Batista é maior? Não, peraí, tu pirou de vez, tu tá louco, tô louco. Não tenha pressa. O futuro é uma lente poderosa, revela todas as fotos. Não tenha pressa, caminhe. Mas uma coisa é certa, quando Deus levanta alguém, Deus honra esse alguém. Enquanto o tempo de João Batista não se cumprisse, ele é o cara e ponto final. Até que o tempo dele se cumprisse. Agora, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu tenho que sair do cenário e ele
crescer. Então a coisa é assim, eu estou aqui, ele está lá. Ele tem que crescer, ele não cresceu ainda. Ele está abaixo. Importa que ele cresça. Ele cresce e eu diminuo. Então ele vai crescendo e eu vou diminuindo. Ele assume a posição e eu, tchau, fui. Mas por enquanto, importa ainda que ele cresça. Ele não cresceu, ele não é nada, ele não é ninguém. Mas ele vai crescer. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai crescer e eu vou diminuir. Eu vou sair e ele vai assumir. Mas por enquanto eu estou no comando. Você entende como Deus é tremendo? Essa regra de Deus me fascina, irmão. Essa regra de Deus me fascina. A maneira como Deus trabalha nas coisas me fascina. Então, essa simbologia, eu não vou nem seguir na segunda questão da pergunta, essa simbologia ou esta tipificação realizada aí na pessoa do Senhor Jesus com João Batista, aonde você achar espaço para encaixar isso aí no futuro, pode encaixar, porque é a realidade. Pastor, só uma coisa que eu quero entender. O João disse assim, que aquele que mandou batizar, falou que quando eu estivesse batizando, aquele sobre o qual o Espírito Santo descesse em forma de uma pomba, aquele é o Filho de Deus. Aí quando Jesus chegou, ele disse logo para ele se recusou, né? Se eu não vou te batizar. Mateus registrou assim, né? Mas os outros dois evangelistas, o Marco e Lucas, diz que quando ele estava batizando, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Quando ele estava batizando. Agora, João diz que quando ele se apresentou, ele se recusou. Aí foi depois que ele estava batizando que o Espírito Santo desceu. Isso faz diferença? Ou não tem diferença? Entendeu? Não, o senhor entendeu? Não tem diferença. São fatos. E o que acontece? Nós temos ali 4 evangelistas, Mateus, Marco, Lucas e João. E cada um escreveu, certamente debaixo da graça do Espírito Santo, mas com pontos de vista às vezes até diferentes. E quem viu essa pomba, quem ouviu aquela voz, foi todo mundo? Não. A Bíblia diz que ouviram e era um trovão. Aí uns diziam, foi um trovão. Outros diziam, não, Deus falou com ele. E outros diziam, não, verdadeiramente Deus falou. E falou isso, isso e isso. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, quer dizer, alguém ouviu claramente o que tinha sido dito. Outros acharam que foi apenas um trovão. E outros, sei lá. Não, Deus falou com ele, só que eu não ouvi. Então, houve ali várias situações a serem consideradas nessa questão ali. E João Batista, ele tinha um sinal. Como é que ele ia saber quem era o Messias? Se o camarada está simplesmente em forma humana. Quanta gente já tinha aparecido dizendo, eu sou o Messias? Nós não sabemos, quando lemos a história de Israel, achamos um monte de palhaço, dizendo, eu sou o Messias. Me sigam, vamos contra Roma, vamos isso, vamos aquilo, eu vou liderar o povo, vamos, me sigam. E todos foram caindo a espada. Roma foi massacrando todos eles. Não sobrou nenhum. Agora, João Batista precisava de um sinal. Para certas coisas, se você não tiver um sinal, irmão, já era, você está perdido. Você não vai adiante. Você não tem como identificar nada sem sinais espirituais. E João Batista tinha um sinal. Aquele sobre quem desceu o Espírito Santo em forma de pomba, este é o meu filho unigênito. Então João Batista pôde afirmar, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele ali, é ele que vocês têm que seguir. Ele tem que crescer e eu diminuir. A partir de agora, ele está revelado, eu estou saindo de cena. Ele, pode ir lá, segue ele. Aí diz a Bíblia que os discípulos de João foram procurar Jesus e disseram, mestre, João mandou a gente seguir o Senhor. Cadê João? Não, João está para lá, mas ele falou que você é o homem que nós temos que seguir. Aceita-nos como discípulos? Ele falou, seja bem-vindo. Pedro, tem mais 2 aqui, ó. Agora tem outro detalhe.
João Batista tinha muitos discípulos. E a Bíblia mostra só 2 indo lá procurar Jesus. Eis a questão. Ou seja, João Batista está pregando e está pregando. Mas tem gente que não está entendendo o que ele está pregando. Se tivessem entendido o que ele está pregando, tinha que todo mundo ter abandonado ele e seguido Jesus. Porque ele diz, é ele que vocês devem seguir. Mas uma turma ainda continua lá com João Batista, quando não deveria continuar. Porque Cristo já estava assumindo o seu ministério, ele já tinha dito tudo aquilo que era necessário dizer. Né? Temos ainda uma pergunta? Alguém aqui? Não? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha então, e daqui a pouco a gente volta.